Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos de novo à nossa programação online exclusiva do Tecnopuc Experience 2025. Ao longo de todo o dia, estamos aí passando por todas as trilhas de conhecimento que nortearam a organização do evento desse ano e agora chegou a hora de falar de impacto. Vamos falar de economia circular e negócios de impacto. Antes, eu só quero fazer uma correção do que eu mesmo falei ali no início, né? Que nós íamos esperar 4.000 pessoas. Já passamos de 5.000 inscritos, gente. O Tecnopuc está fervilhando, tá lindo de ver. Então, assim, ó, curtam todas as possibilidades que esse grande evento tem para oferecer para vocês. E quem está nos acompanhando de casa, só quero dizer uma coisa, se organizem para vir aqui no ano que vem, gente. A nossa programação online está maravilhosa, mas vocês têm que viver esse ecossistema maravilhoso que é o Tecnopuc. Na live anterior, eu passei vergonha que eu tentei aqui, os meus amigos da Libras tentaram me ensinar a fazer o sinal do Tecnopuc e eu tentei fazer na hora e não deu. Então aqui, ó, gente, ó, Tecnopuc, viu? Aprendam aí para falar bem do nosso grande parque ecossistema de inovação por onde vocês forem. Bom, agora nós estamos com duas convidadas muito especiais aqui na nossa transmissão. Beatriz Luz, presidente do Instituto Brasileiro de Economia Circular, é uma estrategista de negócios e visionária, apaixonada por mobilizar pessoas e impulsionar transformações. Tem mais de 10 anos de experiência no Reino Unido, apoiou empresas de diversos setores na implementação de soluções sustentáveis. Em 2014, foi pioneira ao introduzir a discussão sobre economia circular no setor químico brasileiro. Em 2015, fundou a Exchange for Change Brasil, uma consultoria especializada em acelerar a transição para a economia circular no país. É presidente do Instituto Brasileiro de Economia Circular, como eu mencionei antes, criado por 3 mulheres pioneiras na pauta circular, com o propósito de posicionar a economia como uma agenda estratégica para o clima e a descarbonização. Seja muitíssimo bem-vindo, é um prazer receber você, viu? Prazer é todo meu, vai ser uma honra aqui, já estou inspiradíssima com o Tecnopuc. A honra é nossa. E a minha outra convidada, nossa amiga faroleira, como eu chamo, ela é head do nosso Farol Hub, o nosso hub de impacto aqui do Tecnopuc, a professora Mayra Petrini, professora da Escola de Negócios da PUC, possui pós-doutorado em Montreal, no Canadá, doutorado em administração pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, mestrado em administração pela URGS, é professora adjunta do programa de pós-graduação e administração da PUC aqui do Rio Grande do Sul, tem mais de 24 anos de experiência em sistemas de tecnologia da informação, tendo atuado em grandes empresas como o Procergs e o Hospital Israelita Albert Einstein. Nos últimos anos, tem direcionado suas pesquisas e projetos às áreas de sustentabilidade e adoção de estratégias nas empresas e negócios de impacto. Muito bom estar conversando com vocês. Mayra, vamos começar traduzindo para o pessoal de casa que está nos assistindo o que é um negócio de impacto, que o Farol tanto fala, e que esse palco, para quem não sabe, tem um palco hoje aqui que todo direcionado a esse assunto. O que são negócios de impacto? Obrigada, Rafa. Boa tarde para todo mundo. Bom, o que são negócios de impacto? Acho que eu vou começar falando pela primeira parte. O que são negócios, né? Que é uma coisa que normalmente a gente sabe. Então, aí a gente entra numa discussão de primeiro setor, que é governo, segundo setor, que é a iniciativa privada, que são os negócios tradicionais que a gente conhece, e terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil. Onde é que os negócios de impacto entram? No meio, entre o segundo setor e o terceiro setor. Por isso que a gente costuma dizer que é o setor 2,5. O que significa isso? Negócios de impacto são negócios que nascem para resolver um problema social ou ambiental. Tá, mas isso não é o que uma organização da sociedade civil faz? Sim. Normalmente as organizações da sociedade civil, elas nascem para resolver um problema social ou ambiental. Tá, então qual é a diferença para um negócio de impacto? As organizações da sociedade civil, elas não precisam ter um modelo de negócio que tenha clareza em termos de modelo de monetização. O que é isso? É como é que eu gero receita para manter a operação do negócio, para ter lucro. Esse lucro pode ser reinvestido no negócio, pode ser distribuído
para os fundadores, pode retornar para investidores, porque a gente tem uma categoria aqui que são os investidores sociais, né? Um negócio de impacto, ele é um negócio... A gente brinca que quem investe em negócio de impacto é o investidor paciente, porque demora mais para ter o retorno, né? Muitas vezes o retorno, muitas vezes não quer dizer sempre, o retorno não é o mesmo de um investimento de mercado, né? Mas é essa combinação dessas duas lógicas de ter um modelo de monetização, de gerar receita, de ter que manter a operação e poder gerar lucro, né? Junto com a missão central desse negócio ser resolver um problema social ou ambiental que caracteriza um negócio de impacto. E que também é onde se centra o maior desafio dele, né? Porque a gente está falando de equilibrar ou de lidar com duas lógicas que muitas vezes podem ser paradoxais. Não quer dizer que elas são, né? Mas a gente foi doutrinado a achar que elas são. Quando a gente fala do setor 2,5, quando a gente fala do empreendedor social, essa é a riqueza. É o empreendedor que tem ali naquele olho o brilho, é a intencionalidade de acreditar que sim, ele pode, ele vai ajudar a resolver problemas sociais, ele vai construir transformação necessária, ao mesmo tempo que ele não precisa depender de doações ou de capital filantrópico, mesmo que o capital filantrópico seja bem importante para os empreendedores sociais. Então, isso é o conceito de negócios de impacto. Eu até gosto de dar exemplo, né, para ficar mais claro. E eu vou usar como referência uma empresa que a gente usa como referência no Brasil, né, no mundo, aliás, né? Quando eu falo de sustentabilidade, de práticas sustentáveis, sociais e ambientais, uma empresa brasileira que a gente usa como referência, que foi inclusive reconhecida como a marca mundial, a marca de cosméticos mundialmente mais sustentável há alguns anos atrás, né? E que a gente tem orgulho de ser brasileira, que é a Natura. Sim. Né? Então, inegavelmente, a Natura é uma empresa que tem práticas sociais e ambientais sustentáveis. Mas a Natura não é um negócio de impacto. Claro. Por que ela não é um negócio de impacto? Porque ela não nasceu para resolver um problema social ambiental. E tudo bem, né? Ela nasceu lá para produzir cosméticos e está valendo. Só que o fato dela ter uma outra missão de negócio, um outro core business, como a gente chama na administração, não permite ou não deveria permitir que ela não entendesse que a operação dela causa danos ambientais e causa danos sociais. Né? Eu brinco, até a gente como indivíduo, né? Na hora que a gente nasce, começa a respirar, a gente já está consumindo o recurso, certo? Pensa uma empresa que tem uma cadeia gigante, claro, né? Que tem operações grandes, naturalmente ela impacta o ambiente e a sociedade. Então, empresas sustentáveis são empresas que entendem isso e são empresas que atuam para cada vez mais minimizar o impacto da operação dela no meio ambiente. É responsabilidade. Um negócio de impacto, ele já nasce para resolver um problema social ou ambiental, que muitas vezes até foi gerado por essas grandes empresas que não têm práticas sociais e ambientais boas. Né? Então, o que a gente vê hoje é que esses negócios de impacto, ele é um mercado que cresce, né? Cada vez a gente fala mais dele, cada vez a gente vê mais exemplos de negócios de impacto. E eles também passam a fazer parte das cadeias de valor dessas grandes empresas. Então, já relacionando aqui com economia circular. Claro. Né? A gente tem negócios de impacto que nascem para trabalhar a questão de resíduo, para trabalhar questões de logística reversa. Né? Então, ela já nasce com essa missão central. Né? Ela vai tratar um resíduo para que esse resíduo não volte para o meio ambiente, para que ele tenha uma destinação correta,
certo? Essa é a missão dela. E muitas vezes ela está inserida dentro da cadeia de valor de uma grande empresa que gera resíduo. Então, como é que a grande empresa resolve o problema do resíduo que ela está gerando? Colocando na cadeia de valor um negócio que já nasceu para resolver aquilo. Aquele problema. É isso. E aí, trazendo um pouquinho o assunto que a Beatriz abordou hoje numa palestra e num painel, que é a questão da economia circular, que aí também pode ser um artifício utilizado pelas grandes empresas para justamente resolver esses problemas que elas estão criando, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a economia circular e também falar um pouquinho dessa questão, 3 fontes, né? 3 formatos. Formatos de impacto circular que você falou hoje na sua palestra pela manhã. Mais uma vez, bem-vinda. Pois é, já trouxe várias questões aqui para minha cabeça, né? Essa professora incrível. E eu acho que a primeira coisa que vem na minha mente é impacto para quem? Impacto em qual elo da cadeia? E para eu poder definir a economia circular na sua essência, eu vou trazer aqui uma fala bem provocativa. A economia circular não vem para solucionar o problema da economia linear. Ela vem para mudar o sistema e evitar o problema. Oh, que lindo isso. Então, essa é a essência da circularidade. São novos modelos de desenvolvimento. Porque se eu estiver só pensando em resolver os problemas do que o atual modelo econômico trouxe, eu não vou estar fazendo nada de diferente. Então, a economia circular, na verdade, nasce nesse momento, nesse contexto. Uma economia que está gerando um monte de resíduo, poluição, e a gente está sem saber como resolver isso, a gente não endereçou isso. Então, a economia circular é uma pausa e uma reflexão. Peraí, como é que eu faço isso diferente? Né? Os recursos naturais estão ficando escassos. Toda a extração demasiada está destruindo, né, com o planeta, e o planeta não consegue se regenerar nessa mesma velocidade do nosso consumo, né? Então a gente tem que fazer de forma diferente. Ser eficiente não é mais suficiente para a gente proteger o nosso planeta. Então a economia circular traz essa nova forma de produzir, nova forma de consumir. Então a gente está falando não só do design de produto para coisas mais duráveis, para uma forma de consumo onde a gente compartilha mais, a gente aluga, e também a gente pensar em novas experiências, em novos comportamentos, valores, atitudes. Eu preciso ter este bem? Ou eu posso pegar a bicicleta e compartilhar? Claro. Né? Então, a economia circular é esse movimento, né, da gente refletir sobre os padrões, né, e se colocar como ator dessa transformação. Eu quero manter esse padrão de consumo, de extrair, fazer produto, usar e jogar fora, ou eu quero trazer uma nova perspectiva de consumo, de experiência. Então, o impacto circular, ele pode vir em várias dimensões. Então, como é algo novo, e eu gostei quando a professora Mayra falou do investidor paciente. Por que é paciente? Quando a gente vai transformar qualquer coisa, até na nossa vida, né? Eu costumo dizer, eu quero emagrecer, mas eu quero continuar comendo doce, eu quero continuar sem fazer exercício, e vai acontecer de hoje para amanhã? Não vai. Então, qualquer mudança, qualquer transformação leva tempo. Eu vou ter que reacomodar, né, alguns pontos. Então, eu digo que a gente está montando um quebra-cabeça, claro, que eu não sei ainda qual é aquela imagem final, mas cada um de nós tem uma peça. E a gente só vai conseguir ver aquela imagem final se a gente sentar junto e ir encaixando aquelas peças. Então, chegando nessas 3 dimensões, né, que eu defini da minha cabeça, da minha vivência, né, eu chamo de impacto circular em ações de ativação, impacto circular em projetos, e vamos chegar, então, em negócios de impacto circular. Então, ativação é o quê? É um grande evento onde eu tenho um copo de plástico e eu preciso reciclar esse copo. Então, eu faço uma campanha para todo mundo no final do evento devolver esse copo, eu coleto esse copo e eu faço tampinhas desse copo. Eu transformei aquilo que seria um resíduo em uma nova utilidade. Né, utilidade.
mas foi só ali, naquele momento, naquele evento. Aquelas empresas podem dizer que elas são circulares ou elas estão trazendo o princípio da economia circular para uma ativação de marketing e, com isso, criando uma nova consciência na população, no cidadão, no participante daquele evento. Legal. Então, vamos agora para a segunda dimensão, projeto. Isso é mais para um projeto do que para um negócio, porque a empresa não mudou nada na sua tomada de decisão. Então, um projeto, uma empresa que tem um resíduo, é o problema. Então, provocar um pouco aqui a minha professora e esse ambiente aqui de startups que são desenvolvidas para resolver problemas. Se lembra da minha definição, a economia circular não vem para resolver problema, ela quer evitar o problema. Então, eu tenho os meus uniformes e eu dou esses uniformes para uma startup que está fazendo upcycling, fazendo bolsas, mochilas daquele uniforme. A empresa está sendo circular ou ela está fazendo um projeto que ela investiu e colocou ali um benefício social, um benefício ambiental diante da circularidade? Mas ela pode dizer que ela é circular? Então, é um projeto específico. Já o negócio circular é aquele que já nasce com essa intenção. Então, por exemplo, vou citar dois, um internacional e um brasileiro para a gente ter essa dimensão. Né? A startup resolveu fazer tecido de casca de laranja. Você sabia que dá para fazer tecido de casca de laranja? Que legal. E a gente tem um dos maiores produtores de suco de laranja da América Latina. Você sabe de quem eu estou falando? Para onde que vai a casca da laranja? Para fazer ração animal. E tá tudo bem. O resíduo foi destinado adequadamente. Mas e se eu coletasse toda essa casca de laranja para fazer um vestido para mim? O que essa startup italiana que recebeu 141 mil dólares para investir? Ela chamou uma empresa de moda e ela desenvolveu esse tecido e a empresa já desenhou o vestido. A Salvatore Ferragamo desenhou vários vestidos feitos daquele tecido. Então, não é só o desenvolvimento tecnológico, é aquela tecnologia no mercado, tendo já lá uma marca que se empodera daquela solução e vende para o mercado. E aí, olhando para a nossa realidade, você sabia que a gente gera lá em Maceió 6 toneladas de concha de soruru em Maceió todo ano? Acho que é ano ou mês? Ai, não sei. Mas é um resíduo, né, do sururu que a gente vai no restaurante e consome e nem faz ideia, né, que dali saiu aquelas conchas. Claro. Né? E dá para fazer tijolo daquilo ali. Mas aí eu tenho que pegar todas as marisqueiras, explicar para elas como separar a concha para não jogar de volta na lagoa. E veio uma Portobello e falou, eu vou dar escala nisso aqui. Eu vou botar design nesse tijolo e eu vou colocar esse tijolo na loja para vender. E eu comprei esse tijolo, tem na minha casa. Então, isso é economia circular. É algo que a gente desenvolve novo, que traz impacto, mas que tem escala e tem uma cadeia produtiva que suporta aquele novo negócio. Sensacional. E tudo isso surge através de conexões, né? Eu acho que de diálogo. E aqui no Tecnopuc a gente tem um interlocutor dessas conexões, que é o Farol Hub. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Mayra, como é que tem sido essa atuação de fazer com que as empresas, talvez de diferentes setores, né, lá, Salvatore Ferragamo e a empresa do suco de laranja, possam encontrar entre elas algo em comum? Rafa, excelente. E até porque assim, eu e Beatriz hoje conversamos muito sobre isso. Na verdade, gente, a gente ainda está em fase de projeto, considerando as 3 dimensões. Essa é a verdade, né? Então, assim, a notícia boa é o quê? A gente já entendeu que a gente não pode ficar nisso e a gente já entendeu que é muito mais do que uma discussão tecnológica ou de modelos de negócio, como negócios de impacto, que é uma discussão de modelos de negócio, é uma discussão de modelos de negociação, como a Beatriz sempre fala. E aí, esses dinamizadores, vamos dizer assim, como parques científicos tecnológicos, né? E dentro dele o Farol. Então, o que é o Farol? O Farol, o Tecnopuc é um parque científico tecnológico que tem uma estrutura por hubs, né? Uma das estruturas do Tecnopuc são os hubs,
Ao todo são o quê? 10 hubs? 10 Rafa? hubs. Né? O Farol é um deles. São as nossas verticais por setor. Então, a gente tem hub de saúde, a gente tem hub de Educação, inteligência artificial, a gente tem o hub de impacto. E aí eu começo já com o meu primeiro advocacy. Impacto não é uma vertical, ou não deveria ser. Porque deveria estar em todos. Perfeito. É isso. Impacto é transversal, gente. O meu sonho de consumo é quando a gente pare de falar de negócios de impacto. Porque todos os negócios serão de impacto positivo. Assim como o meu sonho de falar com a Beatriz a gente não está mais discutindo o projeto, a gente está falando de negócios circulares. Né? Porque essa conexão, ela acaba acontecendo. E é esse o papel do Farol. O papel do Farol é muito de fazer essas conexões. É muito de entender assim, olha, a gente tem aqui negócios de impacto. Aqui a gente tem organizações da sociedade civil, porque é um outro ator importante nisso tudo. Né? Quando a Beatriz traz o exemplo das conchas e do tijolo, ela trouxe o papel dos catadores. A gente está falando de cooperativas, que muitas vezes são organizações da sociedade civil, ou não. Mas como é que a gente olha esse conjunto de atores e estabelece uma governança para que isso aconteça de uma maneira que seja mais fluida? É desafiador. Está longe de ser fácil. Mas é isso que a gente se propõe. Claro. E eu acho que essa é a grande... um elemento fascinante, né, dessa nova economia. Ela está sendo criada, ela está sendo construída pelas pessoas, para as pessoas. Então, quando a gente vê o foco também muito na questão do desenvolvimento tecnológico, mas eu preciso de política pública, eu preciso de investimento, tudo isso cria o arcabouço para ele ser cada vez mais favorável. Mas existem dois caminhos, daquele das pessoas que querem manter o status quo e aqueles que querem fazer diferente. Então, eu acredito muito, e eu sou otimista, que se a gente tem esses ambientes com pessoas que querem fazer, a gente vai fazer. E não vai demorar. Ah, mas é complexo ou é difícil? Sim, mas se você quiser dizer que é complexo e é difícil. Porque, de uma outra forma, eu falo que a economia circular tem a ver com pessoas, papéis e processos. Então, a gente tem que mudar processos. Claro. A gente tem que criar novas regras. Eu falo que é uma nova régua econômica. E nessa linha de mudar processos, tu fostes uma pioneira em trazer esse pensamento da economia circular para o Brasil, principalmente na indústria química, que é uma indústria extremamente poluente. E a gente, né, tem várias questões. Quanto a gente já avançou? Em que parte do caminho nós estamos? Olha, eu costumo responder essa pergunta dizendo que a gente chegou num ponto de consciência. A gente tem consciência do problema, de como que a economia atual precisa mudar, né? Tudo que a gente fez até agora, a forma que a gente desenhou produtos, está chegando em todos esses impactos. A gente está aqui em Porto Alegre, né? Numa região que sofreu por conta das mudanças climáticas, né? Será que esse senso de urgência ficou mais em evidência? Ou será que, de repente, a gente resolveu o problema e voltou para o modelo mental de que a gente estava acostumado, né? Então, a gente precisa caminhar numa nova rota. A gente precisa de uma nova bússola. Então, eu acho que a gente, então, tem essa consciência do problema e agora a gente tem que mostrar para todos os atores que é uma questão de sobrevivência, é uma questão de competitividade. Então, essa nova rota, essa bússola, e o Club of Rome, que foi o primeiro ator que desenhou aquele livro, The Limits of Growth, de 1972, né, que colocou as bases da necessidade de um desenvolvimento sustentável, no ano passado, eles publicaram um novo relatório que fala desse novo compasso que muda o sistema produtivo e redefine prosperidade, como que a gente usa recurso, redefine competitividade, redefine liderança,
redefine o modelo financeiro. Então, por isso que eu falo, quando me perguntam, mas quais são esses novos modelos de negócio da economia circular? Na verdade, veio essa consciência para mim no ano passado. Não é modelos de negócio, novos modelos de negócio. É novos modelos de negociação. A gente está preparado para sentar com o nosso fornecedor, com o nosso cliente, com o nosso competidor e dar uma redimensionada nessa conta, porque o impacto negativo vai vir para todo mundo. Olha aí o que aconteceu em Porto Alegre. Então, se a gente ficar fechado entre 4 paredes, cada um tentando resolver sozinho, a gente não vai conseguir trazer esse novo equilíbrio. Então, a economia circular traz essa necessidade desse novo equilíbrio econômico. Então, é aí que a gente tem que chegar. A gente tem a consciência, agora a gente tem que chegar nesse novo equilíbrio econômico. E lugares como o Farol, que pode ser esse ecossistema para trazer todo mundo para esse diálogo, como você bem colocou. Claro. E Mayra, a gente está dentro de uma universidade. Hoje nós falamos muito aqui nas nossas outras conversas sobre negócios vindos da ciência, da academia. E eu imagino que seja um desafio colocar essa sementinha na cabeça do aluno, tu que és professora, uma grande professora da nossa universidade, lá do aluno de que ele pode usar o potencial dele para criar um negócio de impacto, não é? Perfeito, Rafa. Na verdade, eu sou da Escola de Negócios. Exatamente, né? da Escola então, de Negócios. Eu sou a verdadeira advogada dos negócios de impacto. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu digo assim, cara, tu vai abrir uma cafeteria? Já tem tanta, né? Vamos pensar em uma coisa mais legal. A notícia é boa. Eu percebo que a gente tem muito mais eco no sentido de ouvir. Acho que porque também tem uma questão, e aí vamos falar de educação, acho que a Beatriz traz a questão da consciência, né? A tua pergunta foi em que estágio a gente está. A gente tem consciência, mas a gente ainda tem um caminho grande para trilhar. Quando eu olho para educação, o que eu enxergo? Eu acho que as novas gerações, elas já vêm conscientes, porque elas já estão assistindo os problemas que as gerações anteriores deixaram para elas. Vendo o problema que deu. É isso aí. Não, e elas já questionam o quanto, aqueles que são mais críticos já questionam o quanto eles têm de futuro. Então, eu percebo isso nos jovens adultos, né, que são os meus alunos dentro da graduação. Isso mostra uma consciência, e isso faz com que eles já venham mais sensíveis a negócios de impacto. Então, isso se eu olhar assim para a escola de negócios, que é onde a gente está falando de empreendedorismo, né, na sua essência, no sentido de conhecer gestão. Quando eu olho para o resto da universidade, aí é onde, para mim, fica a riqueza de uma universidade. É como é que eu faço essa multidisciplinaridade conversar. Então, eu vou, às vezes, para bancas de projetos de alunos, não são bancas de negócio, né? Não é o cara fazendo um pitch ali do modelo de negócio dele, mas tudo bem, são bancas de projetos de pesquisa. Eu disse, tá, mas o que eu sou da Escola de Negócios, né? O que eu estou fazendo lá? Eu estou olhando aquela pesquisa justamente pensando assim, eu vou te provocar. Tu entendeu que essa tua pesquisa é super legal, porque a Beatriz fala isso, né? Quando a gente fala de economia circular, a gente tem um pedacinho que é inovação tecnológica. Quando eu digo pedacinho, não é diminuindo o tamanho, mas dizendo que é um pedaço. Claro. É uma parte, né? Quando a gente está falando da universidade, quando a gente está olhando para dentro das áreas de pesquisa, a gente tem muito disso. Outro dia eu estava num projeto, numa banca de projetos de pesquisa, acho que do curso de biomedicina, não tenho certeza agora de qual curso, mas eles apresentaram uma pesquisa que era uma solução buscando desenvolver, e aí, claro, tem que ter muita pesquisa por trás, porque não está pronto ainda, tem que pesquisar enzima, o bichinho lá, não sei qual é o nome que tem que dar agora, né? Mas para biodegradar microplástico dentro do organismo. Porque, gente, a gente está cheio de microplástico dentro do organismo, né? Agora, vocês imaginam daqui a alguns anos como é que nós estaremos.
Gente, isso é um baita de um negócio. Vocês entendem o potencial que a gente tem na educação e na ciência? O desafio aqui é, primeiro, mostrar para quem está fazendo ciência, e aí não é só o aluno, são os próprios professores, os pesquisadores. Eu acho que essa é a dinâmica, né? Por que a gente tem um parque científico tecnológico conectado a uma universidade? Como é que eu olho para essas pesquisas e transformo isso em soluções que sejam, de fato, transformacionais? Porque a gente está esquecendo da palavra transformacional. A gente tem que transformar a nossa sociedade. A gente já entendeu o que a gente viveu até agora, ou já deveria ter entendido. E tem que fazer diferente. Não dá mais, gente. Né? E ninguém está dizendo... Então, eu acho que talvez isso seja importante, né? A gente não está desconstruindo a importância de negócios de impacto que nascem para resolver um problema socioambiental. O problema está ali e a gente precisa resolver. Mas a gente está dizendo assim, não é ou, é e. Eu tenho que ter um negócio de impacto para resolver o problema que está dado, e eu tenho que ter soluções que já nascem sustentáveis em si. E aí eu vou puxar de volta para a questão da consciência, né? Porque a gente tem consciência do resíduo. Então, a gente tem um passivo enorme. Temos que resolver esse passivo. Mas olha só, se eu já tenho a consciência de que o processo produtivo está gerando esse resíduo, vamos lá trabalhar então para ele não gerar? Então, por isso que tem dois caminhos, né? A gente precisa, sim, trabalhar, e eu acho que trazer também um pouco da realidade brasileira, da América Latina, que é diferente também da Europa, né? E por isso que eu digo que não é trivial. Eu não gosto de dizer que é complexo, porque lembra, pessoas, papéis e processos. Dá para fazer se a gente quiser, né? Mas essa que é a questão, e eu acho que é a última mensagem que a gente podia pôr aqui, das pessoas, da mudança cultural, dessas habilidades de querer realmente construir junto, fazer junto. A gente foi educado a ser o melhor, a ser o campeão, né? A chegar na frente. Eu costumo comparar a economia circular, tem o jogo de tênis e o jogo de frescobol. O jogo de tênis tem um campeão, né? E eu tenho que jogar a bola num lugar que ele não pegue. Como é que é o frescobol, que foi idealizado nas areias da praia de Ipanema, né? Não tem campeão no frescobol. O meu objetivo é jogar a bola pro meu parceiro ali, receber a bola e jogar de volta. Então vamos criar mais negócios com a essência do frescobol e não do tênis. Claro. E eu acho que isso não é desenvolvimento tecnológico, né? É isso ética, é lei. é cultura, é humano. moral, né? Então, como que a gente desenvolve novos valores, novas atitudes para a gente proteger o planeta que a gente está vivendo, que vai ter que ter uma nova agenda, uma nova rota. Então, eu acho que é essa provocação também. Apesar de estar num centro tecnológico, tem que ter essa essência tecnológica, né? Que são Mas não se novas. limita a Não isso. é isso, claro. Isso. É sair da competição, porque a gente fala de... Não, a gente não compete mais, a gente coopera. Agora a gente tem que colaborar, gente. Claro. É diferente. É caminhar juntos, né? Porque não dá para voltar atrás, mas dá para começar de novo para mudar o resultado ali para frente, né? E aí a gente estava falando agora sobre Brasil, sobre diferentes perspectivas, né, ao redor do mundo. Nós estamos prestes a receber um grande evento, que é a COP30, em que se espera discutir assuntos latentes, necessários, urgentes. Imagino que você esteja se preparando, né? O Instituto da Economia Circular para estar presente nesse evento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relevância da COP30 estar acontecendo no Brasil, na Amazônia, em 2025, frente a tudo que está acontecendo por aí. Pois é, são muitas questões, né? Mas eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante é que traz essa discussão mais perto da gente, da nossa realidade. Eu acho que muita gente que nunca ouviu falar o que é COP, né, agora tá acompanhando isso. Eu acho que tá num ambiente amazônico é muito interessante para a gente ver o que é a realidade ali também. E a gente sair também dessa questão das florestas, só floresta, né? A gente já está vendo um monte de
de mensagens e programas mostrando também a realidade dos ribeirinhos, né? Então, qual a realidade dos ribeirinhos? E a realidade das nossas origens, né? Da cultura indígena. Será que eles vivem num equilíbrio tão perfeito com a floresta? Será que a gente não pode aprender um pouco disso também? Né? Eu falei de equilíbrio. A gente perdeu o total equilíbrio de como conviver com a natureza. Por isso que esse crescimento industrial está impactando o clima. Então está tudo conectado. Então eu acho que é um momento da gente revisar essa ordem global. É uma nova ordem global. Então eu acho que traz o Brasil para o centro, né, dessa ordem global, e a gente vai levar muito essa discussão de diplomacia, de uma nova diplomacia, menos rivalidade, mais reciprocidade. A colaboração que a Mayra estava falando. A colaboração. E também lidar com essas questões dos grandes setores emissores, que na verdade a gente critica, mas tudo aqui tem petróleo, eu preciso de energia, eu preciso de metais e minerais. Então, uma das provocações que a gente vai levar para a COP é: e se aqueles setores que são os mais emissores, que mais afetam a sustentabilidade, pudessem ser os grandes protagonistas da transição? Vamos dialogar, como você bem começou a nossa conversa aqui. A gente tem que mudar essa relação de crítica, de apontar que o outro tem que fazer, e a gente, e eu, no meu dia a dia, né? Então, eu acho que é um momento importante de reflexão. A gente tem que trazer essa abordagem ampla, vai ter muita coisa acontecendo, né? Eu acho que vão ter elementos que vão ser bem-sucedidos, tem outros elementos que vão ser mais desafiadores, porque a gente está falando de muitas nações, muitos interesses, mas é um momento de aproximar essa conversa para o Brasil e a gente entender o que a gente tem de bom, o que a gente pode mostrar, aprender também com as nossas origens e criar esse movimento, esse desenvolvimento, onde a gente traz novas conexões e essa nova rota para que a gente continue desenvolvendo, né, e crescendo, mas em equilíbrio com o planeta, regenerando, com mais regeneração e menos destruição, né? Claro. Bom, Mayra, então, no fim das contas, é entender que pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas faz parte da vida de todo mundo. E todo mundo tem que se preocupar com isso, né? Exatamente. Essa é a única maneira de não se preocupar com isso, é quando o planeta acabar. Dado que ninguém aqui está afim disso, eu ao menos gente, não estamos. Né? Cabe a nós fazer. Exatamente. Né? Gurias, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um papo muito legal, muito inspirador. Feliz de quem pôde assistir a tua palestra, o teu painel. Pessoal, venham ao Tecnopuc, conheçam o Farol, conversem com a Mayra. Quem puder aí no Tecnopuc, aproveite o resto da nossa programação ainda no dia de hoje. Daqui a pouquinho, às 16 horas, a gente está de volta para falar sobre territórios inovadores. Aí uma outra parte também muito importante dessa transformação. Muito obrigado pela presença de todo mundo que nos acompanhou. Mais uma vez agradecendo os parceiros que fizeram o Tecnopuc Experience possível. Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Cluster Games RS, de Jogos RS, Sebrae, Rede RS Startup, Fapergs, HPE, Banrisul, Chicken Trilhas, Zabix, Associação Gaúcha de Startups, Legacy, ABGI Brasil, Amprotec, Dobster, Senai Cimatec, a nossa hospedagem oficial, Rede Master de Hotéis e nossa mídia partner, Rádio Band News FM. Tecnopuc Experience 2025, o futuro está sendo construído, vivencie ele por um dia. Até mais.